A paz e a graça a todos. Vamos fazer aqui a análise final da Carta Tenebrosa. Essa série de vídeos vai ser encerrada hoje, né? Onde eu fiz aí, através de 8 vídeos, essa análise, que é a carta que foi vinculada aí aos tópicos do ensinamento 2018. A CCB soltou essa carta junto. Eu fiz a análise dela e agora estou fazendo aqui o término dessa série, só informando aí, pontuando o que de fato foi colocado nesta carta. Então vamos analisar e aí eu fecho essa série. Já anuncio aí que em breve teremos novidades no canal e a volta também da série ALH. Sei da cobrança de alguns irmãos, voltarei com esta. Então vamos analisar aqui. Vamos analisar. Aqui, saindo do zoom. Aí. Sim. Opa, aí. Agora sim. Bom, a estrofe 1 da carta vinculada, ela falou sobre o povo. Quais eram as características do povo? Povo enfraquecido. Povo enfraquecido. O bloco A com a sua condição, né? Os irmãos do bloco A. Qual é a condição do bloco A? Na estrofe 1, aconselham. Eles aconselhavam. E o bloco B, que era alvo dessa análise, né? O alvo desta carta, vamos dizer assim, eles diziam exatamente o que? Diziam que cuidado que devem ter, enganados pelo adversário, falsas pregações de palavras. Então já começava aí com uma pancada logo na primeira estrofe da carta vinculada, né? Deveriam ter cuidado, porque estavam sendo enganados pelo adversário e fazendo falsas pregações. Isso é o conteúdo aí da carta tenebrosa, carta vinculada 2018. Na estrofe 2, começou as rótulos aqui, as ofensas gratuitas ao povo. Povo. As características do povo segundo os irmãos do bloco A. O povo admiram os irmãos do bloco B, no caso. Eles não têm luz, são sem luz. Querem servir a Deus na expectativa de alcançar bens terrenos, libertação de males, prosperidade na vida terrena e bem-estar, e desconhecem o que significa salvação. Bom, isso aqui tudo foi gratuito, né? Um rótulo aí colocado pelos irmãos aí do bloco A. O bloco A disse o quê? Que não podem ter comunhão na condução dos cultos. Não podem ter comunhão com quem? Com o bloco B. Quais eram os atributos do bloco B? Grandeza, vanglória e admiração. Essa é a carta tenebrosa, como eu coloquei, né? Aí. Estrofe 3. O povo. Qual era a característica do povo na estrofe 3? O povo era banqueteado. Jantado, né? Comido. Complicado. E também era ouvinte. O bloco A não tinha nenhuma condição específica nesse momento aqui, na estrofe 3. Porém, o bloco B tinha tudo isso aqui, ao meu lado aqui, ó. Mentes cauterizadas, insensíveis, banqueteiam-se com o povo, apacentam-se a si mesmos sem temor, são manchas nos santos cultos, entre aspas, nuvens sem água, não aceitam conselhos, desprezam as dignidades e são usurpadores do lugar onde se prega a palavra. Só tudo isso. O bloco A desceu a lenha no bloco B. Bom, na estrofe 4, aqui teve mais uma ofensa aqui gratuita ao povo. Veja. Característica do povo na estrofe 4? Fé cega. Fé cega. Manifestação de uma fé cega. Com quem diria, hein? Querem exclusividade e preferência no seu atendimento. O bloco A não escreveu nada sobre si próprio, sobre suas condições. E o bloco B, aqui, o bloco A disse o seguinte: levam os ouvintes a crerem no, entre aspas, Deus com letra minúscula. Sério, hein? Isso é grave. Esse Deus com letra minúscula, né?
é um Deus que está comprometido com a solução dos problemas do povo, né? Por isso que diziam aqui do lado do povo, querem exclusividade e preferência no seu atendimento. Estrofe 5. As características do povo. Negociam com Deus através dos créditos que no céu possuem e negligenciam a Jesus. Negligenciar Jesus é gravíssimo, hein? É o bloco A dizendo. O bloco A sobre a sua condição. Jesus por nós intercede, porém com respeito às nossas fraquezas. Jesus só está intercedendo, acho que pelo bloco A, porque segundo a carta, né? Que o que o povo é e o bloco B é, só tô vendo característica negativa, né? Mas enfim. O bloco B, qual era o atributo dele? Inspiram nos ouvintes. Inspiram o que nos ouvintes? O negociar, que está escrito aqui na parte do povo, as características do povo, através da inspiração, né? Gravíssimo, gravíssimo. Na estrofe 6, o povo, muitos são engodados, desvanecem na fé quando não alcançam seus objetivos, se afastam da crença na palavra que pode levá-los ao céu. Desvanecem na fé, hein? O bloco A, sua condição passou batido, né? Não disseram nada sobre si mesmos. E o bloco B, qual era o atributo? Falsas promessas. Simples assim, falsas promessas. Como se isso não fosse nada, né? Na estrofe 7, milagrosamente o povo passou batido. Veja, está em branco aqui a parte do povo. Porém, o bloco A. O que o bloco é? Qual a condição do bloco A? Conselhos e ensinamentos que por Deus são revelados. O negócio é a gente buscar a palavra e ir nos cultos só do bloco A, onde só o bloco A atende. Porque dá uma olhadinha no bloco B. Alguns murmuradores, queixosos de sua sorte no ministério. Alguns não conformam com o lugar no ministério, né? E expectativa de outro lugar no ministério. Murmuradores e queixosos, né? Complicadíssimo. Muito difícil. Na estrofe 8, povo e bloco A passaram batidos. Veja. Compensação, o bloco B. Veja só. Aqui. Mais um zoom. Dizem coisas muito arrogantes, admiram pessoas por causa de seus interesses, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções, prometem liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Nada grave isso aqui do bloco B, né? Estrofe 9. O povo e o bloco A passaram batidos também. Compensação, o bloco B segura a pancada. Segura a pancada. Veja aqui. Intitulados grandes pregadores e virtuosos, não percebem que pela tentação do adversário aceitaram sua proposta. Preferem ser grande pregador e eloquente. Passam a ser mais importante do que Cristo nos cultos. Isso é gravíssimo. Lembrando que esses pontos que eu estou colocando aqui estão todos nos meus vídeos. Quem não assistiu a playlist, por favor, assista para compreender melhor do que eu estou dizendo. Na estrofe 10, o povo voltou a ser debatido, comentado. Veja as características do povo. Servem de apelo e servem de intercessores. Como assim, Heitor? Sim. Servem de apelo e intercessores. Você vai entender. O bloco A. O bloco A é o santo ministério, né? O bloco A é o top, né? A gente não precisa nem dizer nada. Aconselham e repreendem. A gente tem que ouvir a palavra só pelo bloco A, né? O bloco A é o... né? É o suprassumo da santidade e da capacidade. É o que eles mesmos estão dizendo, né? Bloco B, rebelam-se. Simplesmente rebelam-se. Apelam para o povo. Apresentam-se como injustiçados e perseguidos. Anseiam ser amparados pelos favores e intercessão do povo. Por isso aqui que dizia, voltando aqui, servem de apelo e de intercessores a quem? O povo serve de apelo e intercessor dos irmãos do bloco B, né? Você vê só? Parece enredo de novela, né? Mas é só uma análise de uma carta.
Na estrofe 11, o povo voltou a ser comentado. Veja. Característica: se revolta, demonstra apoio ao bloco B. Será que isso está de acordo com a realidade? O povo se revoltar? Enfim, né? Bloco A, condição do bloco A. Suprassumo, o santo ministério. Aplica disciplina e são obedientes. Prega a palavra e dá conselho. Está vendo? Eles são obedientes, eles aplicam a disciplina. Eles não cortam, não matam almas. E eles pregam a palavra e dão conselhos. A gente tem que assistir o culto só do bloco A. O bloco B, para variar, né? Aqui, ó. Desobedientes. Esquecem que o que sustém no ministério é a obediência. Os irmãos aí do bloco B, hein? Tem que se analisar melhor, hein, irmãos? Porque tá feio o negócio pra vocês. Segundo os irmãos do bloco A. Na estrofe 12. Na estrofe 12, o povo se revolta. E isso é a prova que vive na dependência de quem está na frente e não do Senhor Jesus. Muitos rejeitam a pregação da salvação. Sentidos estão entenebrecidos. Isso aqui diz claramente que o povo é um idólatra, né? Se o povo vive na dependência de quem está na frente e não do Senhor Jesus, o povo é idólatra. Os irmãos do bloco A disseram no estrofe 12 que o povo é idólatra. Já tinha falado que o povo não tinha fé, né? Sem luz, desconhece a Cristo. E aqui está dizendo, é idólatra. São um bando de idólatras. Por quê? Porque o bloco A, qual é a condição do bloco A? Pregam a salvação. Por isso que eu falo, irmandade, a gente tem que assistir o culto. Nós que somos a CCB, temos que assistir o culto do bloco A, dos irmãos do bloco A. O problema é que a gente não sabe quem é o bloco A e o bloco B, né? Eles não deram os nomes. Pois é. O bloco B milagrosamente passou batido nessa estrofe. Passou batido. Batidão. Milagrosamente. Na estrofe 13, o povo passou batido. Olha, que interessante. O bloco A. Aconselham, admoestam, contemplam as maravilhas da lei do Senhor e são obedientes. Eles são o suprassumo da santidade. E os irmãos do bloco B, quais são os atributos? Olhos vendados. Estão com os olhos vendados. Tem que abrir os olhos, irmãos do bloco B. Vocês são terríveis. Na estrofe 14, o povo, qual é a característica do povo? Pode ser beneficiado no conhecimento da palavra e doutrina de Cristo. O povo pode. Olha só, veja algo positivo para o povo. Pode. Por quê? Porque os irmãos do bloco A fazem a pregação da palavra sem astúcia. Essa é a condição deles. E sem falsificação. Os demais são falsos, eles não são. Apresentam o homem perfeito em Jesus Cristo. Eles são o suprassumo da santidade. São os irmãos do bloco A. Temos que assistir cultos só com os irmãos do bloco A. Primeiro a gente tem que saber quem é do bloco A e quem é do bloco B, né? Bloco B são os atributos. Devem ser obedientes e consagrados no uso do seu ministério. Quer dizer que se eles forem obedientes e consagrados, o povo vai ser beneficiado no conhecimento da palavra. Uma coisa leva a outra. Está faltando entendimento para os irmãos do bloco B. Na estrofe 15, na última, na derradeira, o povo passou batido. Nossa, passou batido. O bloco A, novamente, aconselho. E o bloco B ficou bem claro. O negócio é o seguinte: aos que negligenciam, Mateus 7, do 20 ao 23. Quem for prudente, Mateus 25, 34. Simples assim. Vamos fazer um compilado aqui do que aconteceu aqui, nessa carta. Vamos fazer aqui. Vamos aproximar aqui. Vamos aproximar aqui. Vamos aproximar aqui. Povo, ao total, 28 características listadas. Algumas aqui eu coloquei. Veja como os irmãos do bloco A veem o povo na CCB. Enfraquecido, sem luz, querem servir a Deus na expectativa de alcançar bens terrenos, libertação de males, prosperidade na vida terrena. Desconhecem o que é salvação. Banqueteado, fé cega, negociam com Deus através dos créditos que no céu possuem. Negligenciam a Jesus, desvanecem na fé quando não alcançam seus objetivos. Se afastam da crença na palavra que pode levá-los ao céu. Se revoltam. Vivem na dependência de quem está na frente. Muitos rejeitam a pregação da salvação. E seus sentidos estão entenebrecidos. Esse é o povo. Essas são algumas das características. O total deu 28. Eu coloquei algumas daqui.
Segunda carta tenebrosa 2018. E os irmãos do bloco A que escreveram a carta, qual é a condição deles? Eles têm 20 condições listadas. Eu coloquei algumas aqui. Aconselham. Então, conselhos e ensinamentos que são por Deus revelados. Repreendem, pregam a salvação, admoestam, pregação da palavra sem astúcia e sem falsificação, apresentam um homem perfeito em Jesus Cristo. São os irmãos do bloco A, novamente o suprassumo da santidade e da cristandade. E os irmãos do bloco B? Ixi, os irmãos do bloco B, esses aí estão lascados, literalmente. 42 atributos listados. São enganados pelos adversários, fazem falsas pregações de palavras, vanglória, mentes cauterizadas, insensíveis, banqueteiam-se com o povo, são manchas nos santos cultos, não aceitam conselhos, usurpadores do lugar onde prega a palavra, levam os ouvintes a crerem no, entre aspas, Deus com letra minúscula. Falsas promessas, alguns murmuradores, queixosos de sua sorte no ministério. Dizem coisas muito arrogantes, intitulados grandes pregadores. Engodam com as concupiscências da carne com dissoluções. Não percebem que pela tentação do adversário aceitaram sua proposta. Gravíssimo, hein? Passam a ser mais importantes que Cristo nos cultos, rebelam-se, apelam para o povo, são desobedientes, apresentam-se como injustiçados e perseguidos. Veja como os irmãos do bloco B são vistos aí pelos irmãos do bloco A, né? Acho que falar que tem pregação falsa, que são usurpadores e que levam os ouvintes a crerem num Deus com letra minúscula, eu não sei o que esses irmãos ainda estão fazendo no ministério. Inclusive, essa é uma das minhas perguntas que eu fiz nos vídeos e até agora eu não recebi nenhuma resposta. Nenhuma pergunta minha foi respondida. Não sei porquê. Mas enfim. Eu ainda deixei no final aqui uma atualização, porque acontece o seguinte: nos tópicos desse ano, 2019, num dos tópicos ocultos, né? Até a print aqui, ó. Tópicos a seguir são só para o ministério. Tem uma parte que faz menção à carta vinculada. Vocês vão entender. Retornando aqui, que passou um abençoado tocando um hino aqui muito alto, me atrapalhou um pouco, tive que dar um pause aqui. Mas veja só, esse tópico é desse ano, é 2019, um dos tópicos ocultos que o Brás solta todo ano, né? Mas nós da Reforma estamos colocando à luz, né? Porque não há nada que seja oculto que não venha à luz. Veja, tópico 20, vaidade espiritual e soberba. É necessário ter vigilância e prudência para que em nós não haja vaidade. Temos que ter a observação que em nós, vocês estão falando entre o próprio ministério, tá? É necessário ter vigilância e prudência para que em nós não haja vaidade e soberba. Pois é. A vaidade espiritual dá à pessoa um sentimento de superioridade, onde tem sua opinião elevada, com vanglória e ostentação, e geralmente torna-se soberba. Esses males foram trazidos ao mundo pelo adversário de Deus e de nossas almas, e pela sua vaidade soberba. Dizia: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E disse Deus: e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Essa referência está em Isaías 14, 14 e 15. Por isso diz a palavra: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. Alguns servos, pelas suas pregações eloquentes, preste atenção nessa parte. Alguns servos, pelas suas pregações eloquentes, envaideceram-se e resistiram aos conselhos que lhes foram ministrados, e assim não subsistiram no exercício do ministério. E alguns também não permaneceram na graça. Não permaneceram na graça, a gente sabe que a graça é a CCB, né? A gente sabe, a gente tem ciência disso. Então, para não ficar longo aqui, o vídeo que já ficou, parece que essa última afirmação aqui, ela não... Eu pergunto se ela faz respeito, porque diz que alguns aqui não subsistiram no exercício do ministério, não permaneceram na graça, quer dizer, foram cortados, né? Isso faz menção aqui à carta de 2018. Aí eu pergunto: teve corte de ancião? Bom, é só essa pergunta que eu quero saber mesmo.
Só essa resposta que eu queria saber. Fica aí o meu convite para vocês assinarem o canal. Quem gostou dessa série aí, assista a playlist, dê um joinha, assine. Logo mais teremos novidades no canal e voltarei também com a ALH. Já fui cobrado por alguns irmãos aí para estar voltando essa série. Ela voltará, estará junto com uma outra que iniciarei. Deus abençoe a todos, a paz e a graça. Nós pregamos a reforma para Jesus Cristo. Deus abençoe.